Descobri um nódulo na mama. E agora? Olá, eu sou a Cláudia Panzieira e em 2018 eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida, o diagnóstico de um câncer de mama. E foi dessa experiência que nasceu esse canal. A ideia aqui é acolher, informar e mostrar que, mesmo diante de um diagnóstico tão assustador, é possível sim se reencontrar, encontrar a esperança e seguir em frente. E nessa nova série, nós estamos conversando com você. Eu quero conversar com você, eu quero responder as suas dúvidas, as dúvidas que mais te afligem, a eu quero acompanhar com você essa jornada tão difícil que é a descoberta do diagnóstico, a certeza é câncer, até o tratamento e até o final desse tratamento. E hoje vamos conversar sobre um momento que costuma gerar muito medo: descobrir um nódulo na mama. E agora? Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você respire fundo, que eu sei exatamente o que passa pela cabeça quando ouvimos essa notícia. É comum pensar, hã, imediatamente a gente pensa no pior cenário, né, porque a palavra câncer já vem junto com um monte eh, de medo, é muito assustador. Então, na nossa mente, antes mesmo da gente fazer qualquer exame, a gente já está, né, pensando no pior. Mas eu quero dizer algo que talvez te ajude a tranquilizar, tranquilize o seu coração. Nem todo nódulo é câncer. Na verdade, muitas mulheres descobrem nódulos benignos ao longo da vida. E existem cistos, existem fibroadenoma, desculpa, gente, eu pronunciei errado. Fibroadenomas. Então, existem cistos, existem os fibroadenomas, existem outras alterações que não são malignas, principalmente, aquelas mamas mais densas, elas formam mesmo esses, eh, esses esses adenomas que eu citei há pouco. Então, primeiro passo, tá, é não tirar conclusões antes da hora. Depois que o nódulo é identificado, aí sim, o médico vai solicitar os exames, ele vai tentar entender melhor as suas características. Pode ser uma mamografia, pode ser uma ultrassom, pode ser uma ressonância, ou em alguns casos, uma biópsia, né? Isso tudo é investigação, gente. Não fiquem loucas antes da hora, tá? O médico precisa dessa investigação para chegar a um diagnóstico correto. Eu sei que até aí você já pirou, né, na mandioquinha, porque essa é uma das piores fases, é aquela fase da espera, né? Vai no mastologista, ele pede uma coisa, aí você faz, né? Ele leva lá. Ah, nossa, não é, mas vamos fechar mais o diagnóstico. Faça esse outro exame aqui. Aí você vai até marcar, até fazer, até sair o resultado, até marcar o retorno com o médico. Gente, eu sei. Essa é talvez a pior fase, porque é aquela fase do desespero, você não sabe mais para onde, você não sabe o que você pensa. O mundo para, o chão desaparece dos seus pés, parece que tudo vira esse assunto, né? Você está no shopping, você pensa nisso, você está no trabalho, no seu trabalho, você pensa nisso, você vai buscar um filho na escola, você pensa nisso, você vai fazer um almoço para a família, você pensa nisso, você vai sair com as amigas, você pensa nisso. Você vivencia esse momento de uma forma muito intensa, eu sei disso, tá? Essa é uma das fases, eu considero a mais difícil. Porque a ansiedade, ela toma conta mesmo, não tem jeito, né? E a nossa cabeça, a nossa imaginação, ela cria cenários, incríveis. A mente humana é realmente por isso que a ciência e a medicina e a neurociência estudam a mente humana, porque ela é poderosíssima. Cada dia parece uma eternidade, você não consegue mais nem administrar tanta ansiedade. Se você está vivendo esse momento, eu quero te dar esse conselho, tá? Eu gostaria de ter recebido um conselho assim: evite procurar respostas aleatórias na internet, pelo amor de Deus. Quando estamos assustadas, tendemos a ler relatos negativos. Parece que tudo, né? E a internet tem um algoritmo, então você vai e pesquisa lá.
câncer de mama, nódulo suspeito, biópsia. Cara, aí você começa a receber aquelas mensagens no seu Instagram, no seu, você pesquisa isso no Google, aí começa a aparecer mais disso nas suas redes sociais, e aí você vai ficando apavorada, aquele negócio vai tomando um tamanho, uma proporção incontrolável. Então, evite essas pesquisas de internet. Não adianta. Vá no médico, leve anotado todas as suas dúvidas, tire as dúvidas com o médico, tá bom? E outra coisa, cada caso é único, né? Cada organismo responde de uma maneira. Você vai lá, começa a pesquisar na internet. Aí fulana de tal tinha um nódulo, e aí não sei o quê, o nódulo era isso, aquilo. Só que você não é a fulana de tal. Cada organismo é um. E isso eu aprendi durante o meu tratamento, que existem vários tipos de câncer, né? Cânceres. O meu era hormonal. E aí eu conversava com pessoas que também tinham tido o diagnóstico do câncer hormonal. O tratamento delas era muitas vezes diferente do meu. O meu protocolo foi cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Aí o protocolo da coleguinha lá, primeiro quimioterapia, depois cirurgia. Daí eu ficava assim, gente, mas por que esse médico dela tá mandando ela fazer quimioterapia? Sabe? Então, cada organismo é um, cada tipo de câncer é um. Vocês não enlouqueçam antes da hora, por favor, tá? Somente a equipe médica pode interpretar corretamente os seus exames, passar uma informação mais segura para você. E outra dica também que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, no canal, não enfrente isso sozinha, pelo amor de Deus, tá? Não, você precisa conversar com alguém, você precisa se abrir, nada de ficar lá, ai que vergonha, nossa, eu tenho câncer, ai meu Deus, e agora que eu nada disso, gente. Ó, se abra, é aquela amiga, aquela vizinha, é seu marido, seu parceiro, é, o seu pai, o seu tio, a sua tia, a sua filha, aquela pessoa que você confia. Conte para ela, se abra com ela, se abra mesmo, eu tô com medo, sabe? Pode acreditar numa coisa, eu falo isso assim, de carteirinha, todo mundo vai te ajudar. As pessoas querem te ajudar. Aliás, isso é muito inerente do ser humano, é ajudar as pessoas, sabe? Então, é cuidar das pessoas. Então, conte, se abra, passe tudo que você está sentindo para uma outra pessoa, porque daí você vai dividir, você vai tirar esse peso do seu coração. Nem que a outra pessoa não fale nada, que geralmente as pessoas, elas não sabem nem o que falar, elas ficam tão assustadas quanto você, elas ficam tão amedrontadas quanto você, mas elas vêm e te abraçam, elas vêm e te acolhem, elas vêm, eu estou aqui. E isso não tem preço. Você a ser abraçada. Eu estou aqui, conta comigo. Eu estou com você. Gente, é isso que você precisa nesse momento. É de um abraço, é de um carinho, é do eu estou aqui com você. Às vezes, a gente não quer mesmo ouvir nada, sabe? Às vezes a gente quer, assim, só falar. E a pessoa entende, né? A pessoa vai te abraçar, né? E ter alguém ao nosso lado faz muita, 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 muita diferença. E eu também recomendo que você anote sempre as suas dúvidas. Você tem um negócio aqui. Antes das consultas, tá? Coloca tudo lá no caderninho, anota no celular, tudo. Não deixe escapar nada, porque quando a gente está nervosa, a gente esquece metade das coisas que a gente tem que perguntar, e isso é normal, tá? Então, anota tudo, até aquelas coisas, não, mas eu vou perguntar isso para o médico, coisa ridículo, pergunta, o ridículo mesmo. Eu fiz uma vez uma pergunta para o meu oncologista, porque as coisas de internet, né, que a gente escuta falar, que tomar leite de cabra ajudava a diminuir o tamanho do tumor. Mas eu falei isso para ele, ele deu risada. Eu falei, eu estou com uma paciente aqui que comprou uma cabra. Ele falou bem assim para mim. Eu estou com uma paciente que eu vi essa notícia, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Ela comprou uma cabra
para poder tomar o leite da cabra todo dia. Então, gente, olha o ponto que a gente chega de loucura. A moça comprou uma cabra. E agora o que que ela vai fazer com a cabra? Tadinha, né? Não sei. Vai soltar a cabra? Porque cabra, eu não conheço muito de cabra, mas não deve ser um cachorro, não é como um pet, né? Não é um pet, né? É uma cabra, não é um gato, um cachorro. Então, essas dúvidas, as mais ridículas, é bom que você comente com o seu médico, tá? Quando a gente está falando sobre a nossa saúde, nada é ridículo. Então, pode perguntar, não tenha vergonha, não, tá? Caso o diagnóstico confirme, né? Depois de todo esse processo, o diagnóstico confirmou, é câncer de mama. Eu quero que você saiba, então, de uma outra coisa muito importante, tá? Hoje existem tratamentos extremamente eficazes. A medicina evoluiu absurdamente. Quando descoberto precocemente um tumor, as chances de sucesso são, assim, altíssimas. Tanto que eu estou aqui para contar essa história. Eu estou em remissão há 8 anos. Meu câncer foi em 2018, nós estamos em 2026. Glória a Deus, né, gente? E olha que, assim, eu fazia meus exames preventivos todo ano no mês de agosto. Naquele ano, 2018, não foi diferente. Eu fiz um pouquinho mais tarde, eu fiz em setembro, eu lembro. Não foi nem em agosto, a minha neta estava para nascer. Mas, assim, era anual. E o meu tumor já estava com 2,5 centímetros. Agora, imagina se eu não tivesse feito preventivo naquele ano. Se eu tivesse deixado para. Né? Não é nada, vou fazer a festa eh, de 1 ano da minha neta, né, vou aproveitar aqui depois. Eu penso nisso, vou pensar nisso agora, só que, né, eu fiz. E aí a notícia veio de que era realmente um câncer de mama. E o mais assustador é que quando eu fui fazer o preventivo, é uma sequência, né? Primeiro você faz a mamografia, depois você faz. Eu sei que é tudo no mesmo dia, eu marcava tudo junto. Exame de sangue, mamografia, aí o ginecologista pedia, já era o ginecologista que pedia tudo. Quando eu estava fazendo a ultrassom da mama, a médica perguntou: a senhora costuma fazer autoexame? Eu olhei para a cara dela, com a cara amarela, né? Que eu não costumo fazer autoexame, né? Eu vou lá, tomando banho ali rapidinho, né? A gente, na realidade, tem medo de se tocar, de descobrir coisas, né? É ou não é? Eu falei para ela assim, mais ou menos, por quê, doutora? Já fiquei branca, já fiquei sem cor ali, né? Então, quando ela falou o então, meu mundo já virou, sabe? Porque esse então dela, então, tem um nódulo e eu vou ter que pedir mais exames para a senhora. E eu, doutora, pelo amor de Deus, onde é isso? Cadê? Aí ela me mostrou, né? Você não enxerga nada, aqueles exames, é igual a ultrassom de neném, né? Eu não consigo enxergar um neném naqueles exames, gente. Eu sou péssima para identificar essas coisas. Eu olhava aquele monte de linha, né? Aquele rascunho. Sabe a TV que sai do ar, né? De antigamente? Falei, não enxergava nada, não conseguia visualizar. Daí ela falou assim: olha, ele está bem aqui atrás do bico do seio. Gente, você se apalpa pela volta, né? Você se apalpa assim. Quem que aperta bico de seio? Eu não apertava. E é ali que estava o meu tumor, atrás do bico do meu seio, atrás da minha areola. Gente, olha isso, tá? O meu câncer era ali. Aí, depois dessa notícia devastadora, eu saí do consultório, já marcando o retorno com o médico e tudo. Naquele dia, eu fui tomar banho e eu fui me apalpar. E eu senti o bichinho lá, durinho, redondinho, sabe? Bem, bem posicionado atrás do bico do seio. Bem, bem ali atrás. Uma região que você não costuma mexer. Não tinha nenhum sintoma, não tinha nada de secreção, nada de mudança no formato ali da mama, não tinha nada, nada, absolutamente nada. Eu estava em plena, vivendo a minha vida plenamente, fazendo ginástica. Uma coisa eu senti, uma coisa, um sintoma.
umzinho. Eu sentia que eu ficava mais cansada, porque eu sou uma pessoa muito disposta, muito ativa. Eu sentia que eu não aguentava, caminhar muito, sabe quando você sente um cansaço? A gente estava voltando de uma viagem, e quando a gente viaja, a gente gosta de caminhar, caminhar, andar que nem doido, né? Eu e meu marido, a gente anda, que eu chego a fazer bolha no pé. Eu levo até band-aid para embrulhar nos dedinhos do pé, porque eu faço bolha, não importa se está de tênis, eu só uso tênis e faz bolha. Cara, você acredita? Eu fiquei cansada, assim, nessa última viagem. Eu falei, nossa, eu não, cansada. A gente andava um pouco, aí vou ter que sentar. Então, esse foi o único sintoma que hoje, quando me perguntam se eu tive alguma coisa, esse é um sintoma que eu posso falar para vocês que eu tive, tá? Vamos retomar aqui. Estou gravando esse vídeo, né? Ah, eu fiz também a hormonioterapia, tá? Então, eu estou aqui, tá bom, gente? Vivinha da Silva, por isso que eu posso falar para você, não perca a esperança, o medo faz parte, chorar faz parte, se sentir perdida faz parte, mas você realmente não precisa, não deve passar por isso sozinha. Existe acolhimento, existe vida durante o tratamento, existe vida depois do tratamento. Estou aqui, né, falando da minha experiência, me emociona até hoje, e essa mensagem é muito, muito forte para mim. Eu quero que você, que está vivendo dias assim, esses dias de deserto, não permita que o medo seja maior do que a sua esperança, nunca, sabe? Você deve dar um passo de cada vez, você deve confiar na equipe médica, deve receber ajuda, permitir-se receber ajuda, e lembre-se sempre, você é muito mais forte do que imagina. E se esse vídeo te acolheu de alguma forma, minha amiga, compartilhe com outra mulher que pode estar passando por esse processo também. Lembre-se, informação acolhe, esperança fortalece e você não estará nunca sozinha. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.